depois se estendesse. Ok. Eu gostaria que depois você se estendesse um pouco nas seus esclarecimentos, na sua palestra, porque quando o candidato recente ao governo de São Paulo, você tinha um programa muito interessante que abrangia a cidade de São Paulo de uma maneira bastante completa. Então, muito obrigado se depois você se estender um pouco. Claro, um prazer. Tá bom. Muito bom dia, Manaus. Prazer em vê-lo conosco. Vanessa, eu estou olhando aqui quem está conosco, o Eduardo Delamana, o Gerson, tem outros aqui que eu não estou vendo. Doutor Marcel, Arnédio. Arnédio, agora eu estou vendo. Marcel, muito obrigado. Keirala. Bom, afinal, todos os amigos aqui presentes, muito obrigado por estarem conosco nessa primeira reunião da CPU. Nós vamos ter bastante novidade esse ano, bastante trabalho, mas eu acho que vai ser muito agradável. Dentre as atividades da CPU, nós temos um longo trabalho aqui. Bom dia, Bia, nem vi você. Bom dia, doutor Pella. Agora que eu estou te vendo. Ela me mandou uma lista de coisas aqui, mas eu vou deixar isso para você falar, tá bom, Bia? Destas todas essas atividades que nós tivemos até agora, ela está colocando aqui os trabalhos que a CPU fez para que eu contasse aos senhores. Mas eu vou deixar para você falar. Por favor, Bia, a hora que você for falar, tem. Eu só gostaria de fazer duas colocações sobre a associação comercial. Ela abriu 2 novos negócios que interessam a todos nós que somos associados da associação comercial. Ela abriu o SEMAAC, é um produto novo e muito interessante. O SEMAAC é um programa nosso, novo, que faz mediação e arbitragem de negócios. Então, eu acho que a gente tem que conhecer isso, a gente tem que divulgar, porque é uma empresa que faz arbitragem e mediação de problemas. Então, problemas jurídicos, problemas de todos os tipos, até problemas trabalhistas, em vez de se ir no tribunal, se ir na justiça falar isso, hoje a associação comercial tem essa empresa que é o SEMAAC, que ela faz mediação e arbitragem de negócios. Então, eu acho muito interessante nós divulgarmos, porque é um novo serviço de uma maneira barata para os seus associados, para tudo isso, para que se faça mediação, eventualmente mediação e arbitragem de qualquer problema que haja. E outro que foi lançado a semana passada é o AC Consulta. Se você quiser consultar como é que estão os seus problemas, os problemas da sua empresa ou o problema de qualquer empresa que você esteja ligado, através hoje da internet você pode entrar e consultar. Tem vários tipos de consulta, muito barato. Você quer consultar o nome, se tem algum protesto, você coloca lá o CPF da pessoa, preenche os pedidos originais. Então, você obtém essa consulta. E é barata, R$10, R$15. Tem todos os tipos de consulta nisso aqui. Para aquele que está no comércio, para aquele que está em serviços, tudo isso é bastante importante. São mais 2 possibilidades de coisas que a associação comercial criou para atender aos seus associados. Bia, por favor, faz essa apresentação que você deu aqui para mim ler, que está muito longa. Então, você lê e depois você faz a apresentação, por favor, do nosso palestrante de hoje. Palavra sua. Bom dia a todos. Obrigada, doutor Pella. Obrigada mais uma vez, André Matarazzo, por ter aceito o nosso convite.
Rapidamente, assim, um panorama do que a gente já tem como projeto da CPU e da associação aqui para esse ano, né, como a doutora Carla colocou. Dentre as atividades, o CPU irá coordenar, ao longo desse ano, o início das obras de restauro, né, das fachadas do nosso edifício sede aqui da associação, que é um prédio tombado. Fará também a continuação no processo participativo da revisão intermediária do Plano Diretor de São Paulo, né, inclusive aproveitamos a oportunidade para convidar todos os interessados. A gente está formando um grupo de trabalho para participar de todos os eventos, audiências públicas, colocar propostas e sugestões de melhoria. E, além disso, o acompanhamento também do processo de revitalização do centro e das calçadas, né, da região aqui do calçadão do perímetro central. Vou passar aqui a leitura do currículo do nosso palestrante de hoje. O Sr. André Matarazzo é administrador por formação, atualmente presidente da SA Matarazzo Holding, diretor da Fiesp e da Associação Comercial, docente colaborador MIPMEC São Paulo na disciplina de Análise de Políticas Públicas, conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo e da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, foi presidente e diretor financeiro da Metalúrgica Matarazzo S.A., teve passagem também pelo Banco Brasileiro de Descontos, Banco Bradesco e IAT, Companhia de Comércio Exterior. Importante ressaltar que na esfera municipal ele foi vereador de São Paulo entre 2013 e 2016, subprefeito da Sé, secretário municipal de coordenação das subprefeituras e secretário municipal de serviços. Entre outros títulos, foi também secretário de Estado da Cultura de 2010 a 2012, embaixador do Brasil na Itália, secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria e assessor especial do Ministério da Educação e Cultura. Andréa, muito bem-vindo com a palavra. Obrigada. Bom, muito obrigado à Associação Comercial, obrigado pelo convite para falar na CPU hoje. Perla, muito obrigado a todos vocês que estão presentes, prazer em vê-los. Estou vendo aqui o Carlo Gantia, que há tempo que eu não via, e não sabia que ele estava na CPU. Então, é um prazer ver o Carlo, que é um cara que tem uma experiência grande também, internacional, e de cidades inteligentes. Cataldo, prazer te ver com um símbolo tão bonito atrás. Mas, enfim, falar de São Paulo, para mim, é sempre um prazer bastante grande, mas hoje vamos focar da questão dos deslocamentos de São Paulo. São Paulo, o deslocamento médio das pessoas, considerar a cidade como um todo. Se você pegar o pessoal da periferia, provavelmente o deslocamento médio deve ser o dobro, em torno de 5 horas por dia dentro do transporte público, que diria também não é dos melhores do mundo. Mas só para a gente contextualizar, São Paulo tem 32 subprefeituras, a cidade, 32, que é bastante, 96 distritos, que também, essa é a medida importante da gente olhar, são os distritos, mais do que as subprefeituras. Com 12 milhões de habitantes tem a nossa cidade. E nós não podemos mais olhar São Paulo, só os 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo, porque São Paulo hoje é a grande São Paulo, ela está toda conurbada, né? É uma região só, isso são 35, 36 municípios com 22 milhões de habitantes, que isso significa 23% da população e 33% da renda nacional nessa região. Portanto, para ter uma ideia, né? Essa região que nós estamos falando, esses 37 municípios, são 33% da renda nacional. E tenta visualizar a nossa periferia para ver se tem cabimento com uma renda desse tamanho estar nas condições que nós estamos. A cidade, para a gente ter alguns dados, é o maior parque de iluminação contínuo do mundo. Só a cidade de São Paulo são cerca de 600 mil pontos de luz, 17 mil quilômetros de ruas esburacadas, com 34 mil quilômetros de calçadas quase inexistentes, mas, teoricamente, elas existem. Árvores nas calçadas, essas árvores que estão nas ruas, embaixo da rede elétrica, são cerca de 950 mil na
cidade como um todo. E tudo isso precisa de manutenção, né? E com tudo isso que nós temos, São Paulo tem aí na cidade de São Paulo ainda 3 milhões de pessoas morando em favela e 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, o que é um negócio surrealista se a gente olhar pela potência que significa essa região. E aí a gente vê as faltas de prioridade e os desequilíbrios que existem. Então, quando a gente fala de regularização fundiária, para se ter uma ideia, a distribuição das pessoas e empregos na cidade de São Paulo, você tem 50% da população morando na periferia e 50% da população morando no centro expandido. Só que desse percentual de empregos, quando você vai olhar empregos, você tem 10% dos empregos na periferia e 90% dos empregos no centro expandido, o que significa que metade da população, praticamente, ou 40% dela, pelo menos, tem que se deslocar da periferia para o centro expandido para você ter emprego. Então, vamos imaginando o cara que mora em Cidade Tiradentes, ele se desloca, se ele vier para cá, onde nós estamos, ele tem que andar 45 quilômetros de cidade, dentro da cidade, né? Então, entre a Avenida Assis Ribeiro, Ragué Bischoff, etc., quer dizer, são horas e horas. Ele sai de Cidade Tiradentes às 4 da manhã para entrar no emprego dele às 8 horas da manhã. Esse é o trajeto dele diário, né? Se ele quiser trabalhar. E por que essa distribuição é desse jeito, né? A gente tem que lembrar que a cidade de São Paulo teve um crescimento extraordinário, estratosférico, a partir do começo da década de 70, no Brasil Grande. E só para assim contextualizar também, para vocês terem uma ideia, eu morava na Rua Iramaia, que é uma travessa da hoje Faria Lima, na época chamava Rua Iguatemi. Do outro lado da Iguatemi, nós tínhamos uma chácara, onde a gente criava uma onça pintada num enorme viveiro, e nós íamos andando até a beira do Rio Pinheiros. Isso eu estou falando em 1966. Essa chácara hoje é o Shopping Center Iguatemi. E de lá eu ia até a Rua Iaiá, tomar leite de cabra diariamente, que me ficou um pesadelo até hoje, o cheiro de leite de cabra para mim. E a pé onde você tinha uma senhora que tinha um capril na Rua Iaiá. Então, estou falando de 1966. Então, em 88, ainda, né? Quando 82, 88, enfim, quando foi desapropriada a chácara Piqueri, que era também da minha prima, morava lá ela criava búfalos para tirar leite e fazer mozzarella. Estou falando 80 e pouco. Portanto, para a gente ver o boom que São Paulo teve, é uma explosão de desenvolvimento. E o que aconteceu? Obviamente, o planejamento da cidade não acompanhou nada disso. O fato é que, na época de Brasil Grande, nesse período, as pessoas vinham para São Paulo e iam se acomodando, iam se instalando, iam morando, e nunca o poder público se preocupou muito em regularizar isso. Para se ter uma ideia do planejamento mal feito, em 74, 75, se não me engano, o governo federal, junto com o governo do estado, desapropriaram o que era chamado Fazenda Santa Etelvina, que é o que é hoje Cidade Tiradentes. Desapropriaram a Fazenda Santa Etelvina, transformaram e construíram lá 80 mil, 75 mil unidades habitacionais. Depois perceberam que era 40 quilômetros daqui do centro, que as pessoas iam precisar fazer as unidades habitacionais lá, era o mais fácil. O difícil era levar água, luz, transporte público e etc. Então, isso a gente vê os erros, né, que foram feitos, mas, no entanto, fizeram. E, para vocês terem uma ideia, quando nós chegamos na prefeitura em 2005, quando o Kassab estava na prefeitura, a Fazenda Santa Etelvina, a atual cidade de Tiradentes, ainda era área rural.
O que era permitido fazer lá em Cidade Tiradentes? Exploração agropecuária ou extração mineral. Eram as duas atividades permitidas para a região. No entanto, já moravam 300 mil pessoas em Cidade Tiradentes. E de licenças de funcionamento lá tinham 5 apenas. Então, a subprefeitura de Cidade Tiradentes era colocada do lado de Guaianazes, que tinha um supermercado que estava numa área regularizada. Então, ela estava dentro daquele supermercado. E isso, se você olhar, estou falando de 10 anos atrás, hoje, 2022, continua exatamente a mesma coisa. Não é mais área rural, porque nós fizemos a urbanização, mas ela não foi regularizada integralmente. Tanto que, se você for perguntar, a subprefeitura de Cidade Tiradentes deve ter hoje 35 licenças de funcionamento, no lugar que moram 300 mil pessoas. Não vamos imaginar que lá só tenha 2 cabeleireiros, 5 bares, 1 restaurante e 3 escolas. Tá certo? Quer dizer, portanto, aquilo é 100% irregular. Da mesma forma que Guaianazes também é totalmente irregular. E se você for para a zona sul de São Paulo, também, na época da Erundina principalmente, aquilo foi sendo ocupado, as pessoas iam chegando, lá era mais perto, área de manancial, ocupado. Até hoje, se o Cataldo quiser fazer uma unidade da fábrica dele lá, vão dizer, não, Jardim São Luís não pode, porque é área de manancial. No entanto, moram 2,5 milhões de pessoas naquela região sul de São Paulo, da Represa até Parelheiros, enfim, tudo lá, Grajaú, Mboi-mirim, Parelheiros, Vargem Grande. Aliás, se você olhar a cratera de Colônia, área de preservação, por que ela chama cratera de Colônia? Porque tem uma similar, com o mesmo fenômeno meteorológico que aconteceu em Colônia, na Alemanha. Então, vem gente do mundo inteiro ver essa cratera, que tem 4 quilômetros de diâmetro. É uma coisa interessantíssima de olhar. Só que aqui, o que aconteceu? Primeiro, o próprio governo fez conjunto habitacional dentro, e hoje ela vem sido loteada pelo crime organizado, devastando a região de Parelheiros, debaixo dos olhos da polícia, da prefeitura, do governo do estado, etc., e ninguém toma providência nenhuma. A minha pergunta, então, é o seguinte: o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesses lugares mora uma quantidade enorme de pessoas, 50% da população, como eu disse. Só que por que os empregos não estão lá? Não estão lá pelo que eu falei. Se o Bradesco for fazer uma agência no Mboi-mirim, além de ter que pedir as ordens necessárias para algumas pessoas, não vai poder fazer, porque vão falar para ele, área de manancial, aqui não pode. E assim, nenhuma empresa de grande porte vai se instalar em lugares irregulares, né? Por quê, né? Por quê? E por que não regulariza? Porque, por exemplo, veja uma coisa interessante. A lei que o Temer fez de regularização fundiária facilitou muito. A regularização fundiária hoje é relativamente fácil. A tecnologia facilitou muito. Hoje, para você medir, fotografar uma área, é com um pequeno drone, você não precisa nem o satélite mais, embora até tenha Google Earth e 500 satélites que você pode usar para isso. Mas, no entanto, não fazem. No próprio governo agora do atual presidente Bolsonaro, foi sancionada uma lei que o AFIF teve um papel importantíssimo, que foi a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica permite que qualquer estabelecimento com 25 metros, 35 metros ou 40 metros ou menos, ele possa ser regularizado sem nenhuma licença. Apenas o que precisa ser feito, as prefeituras precisam regulamentar isso. Pergunto, a Prefeitura de São Paulo, alguma regulamentou isso? Não. E não é esquecimento, né? Tartaruga, quando está em cima da árvore, ela não subiu, ou é enchente ou é mão de gente, não tem outra razão. Eu, quando estive na prefeitura, e depois eu comecei a tentar, na Câmara, eu comecei a analisar, eu comecei a perceber que convém isso, convém manter assim, porque, de certa forma,
cá entre nós, você tem fiscalização em todas as subprefeituras. O que estão fazendo os fiscais em Cidade de Tiradentes? Se você for para a Cidade de Tiradentes, tem fiscal, tem 300 mil pessoas, só tem 30 licenças de funcionamento, só poderia ter 30 estabelecimentos comerciais. Por que os outros não estão fechados? Claro, não estão fechados por uma questão até humanitária. Eu mesmo, quando estive lá, não permitia que se fechasse. São as únicas alternativas de emprego e de atividade que os caras têm lá. Não tinha banco Cidade de Tiradentes, o cara tinha que ir até Aricanduva para pagar a conta. Nós conseguimos levar uma agência do Bradesco para lá. Então, não regularizando, não vamos imaginar que a fiscalização da prefeitura, não estou generalizando, mas a fiscalização da prefeitura não vai lá dar bom dia para o dono do bar irregular, do cabeleireiro, do pet shop irregular todo dia, e ele mantém o cara aberto por espírito público ou por uma questão humanitária. Tá certo? Vai lá porque passa todo dia, passa no pequeno comércio de todos esses bairros, pegando a caixinha. Agora, numa cidade do tamanho da nossa, vocês imaginem a fonte de renda que é isso. Quando você vai para São Mateus tem umas coisas muito interessantes. São Mateus tem a Avenida Mateu Bey, que é a principal avenida de comércio de São Mateus. Tem um comércio bastante interessante, bom lá, regularizado. Mas você vai ver a pujança de São Mateus não está lá, está no Cará e no Carazinho, que aquilo parece um formigueiro, 100% irregular, vendendo coisa de contrabando, pirataria e coisa chinesa, só. Tudo irregular. Então, vocês imaginem na cidade de São Paulo. Então, vou continuar em São Mateus, porque é outra coisa interessante. Eu não sei por que cargas d'água em São Mateus tem uma ilha regularizada lá no meio, que era da família Schoff, lá da Hageb Schoff, uma grande área. E eles fizeram, nós na época empurramos bastante esse projeto, na época do Gilberto, fizeram um distrito industrial, que nós até ajudamos depois com algumas melhorias. Fizeram um distrito industrial nessa área regularizada. Você vai lá, é sensacional, porque você tem N fábricas, inclusive tem aquela fábrica, a MacColor, que faz adesivos, várias fábricas, várias empresas de médio, pequeno, médio, maior, porte modernas, de um lado da avenida e do outro lado da avenida conjuntos habitacionais, ou seja, é o único lugar de São Paulo que o sujeito acorda de manhã, toma café, atravessa a rua e vai trabalhar. E depois ele volta a almoçar em casa. Isso é o que nós tínhamos que procurar para São Paulo. É isso que tem que fazer em São Paulo. Por isso, quando você tem uma situação assim, você muda a vida do sujeito e muda o investimento da prefeitura. Você não precisa ficar investimento ou subsidiando ônibus para sair de São Mateus e trazer o cara até o Ipiranga, por exemplo. Né? Então, são coisas que são óbvias, fáceis de fazer. Então, aí vamos continuar. Como eu falei, são 32 subprefeituras. Se vocês forem, não diria nas 32, mas pelo menos em 30 delas, você vai chegar lá, por exemplo, pega Itaquera. Se você chega no centro de Itaquera, é uma cidade de interior e que funciona como uma cidade de interior. Só que você vai olhar a rua principal, agora foi acertado isso 4 anos atrás, no plano diretor, mas você chegava lá, a rua central de Itaquera, onde está todo o comércio de Itaquera, é uma rua que o zoneamento permitia só área residencial. E ficou assim por 50 anos, sei lá. Enfim, a pergunta é, são essas... Você vai para São Itaquera, você tem uma rua comercial importante, você vai para São Miguel Paulista, você tem uma região importante lá no lado, em volta da Praça Padre Aleixo, você vai para lá para a Zona Sul, no próprio Parelheiros, parece uma cidadezinha de interior, com o seu comércio, vai para São Mateus, tem a Mateu Bey, ou seja, você tem essas centralidades e que você poderia e deve, né, desenvolver essas centralidades de forma que todas as pessoas que moram lá no entorno deveriam ter trabalhos
no entorno desses lugares. E você pode fazer isso, como fazendo a regularização fundiária. Você regulariza. Na hora que você pega o terminal de ônibus de Itaquera, o terminal de ônibus, Itaquera já até está agora, mas de Guaianazes, você faz a regularização no entorno, vão vir melhorias, não tem a menor dúvida. Faz a regularização fundiária também das moradias das pessoas. Na hora que você faz a regularização fundiária, você está gerando patrimônio para a pessoa, porque ela passa a poder vender essa unidade. Hoje, ela está na mão do crime organizado, que, aliás, está tomando conta da cidade, das favelas e tudo isso daí. E vou fazer um parêntese. Favela deveria ser uma coisa que nós teríamos como meta, né? Urbanizar as favelas para dar dignidade, qualidade de vida, tal. Favela não tem regularização fundiária, não tendo regularização fundiária, não tem comércio, não tendo comércio e não tendo regularização fundiária, não tem saneamento básico. Mas São Paulo, ao invés de procurar urbanizar as favelas, não, nós vamos fazer o Museu das Favelas. Nós vamos, agora, lá no Palácio dos Campos Elíseos, nós vamos, assim, cultuar as favelas, como se fosse um orgulho nacional. Nós temos isso, que é você deixar as pessoas em condições horrorosas. Então, voltando, quando nós estávamos na prefeitura com o Kassab, começo do governo Serra até o Kassab, nós fizemos urbanização de favelas, foi uma prioridade, que era a regularização fundiária. Fazia regularização fundiária e aí você criava a centralidade, porque você não vai deslocar as pessoas de onde elas moram. Dou um exemplo, Paraisópolis. Pegamos Paraisópolis, metade de Paraisópolis foram feitas escolas, foi verticalizado um pedacinho, porque você tirou as pessoas que moravam em área de risco, tirou as pessoas que moravam em beira de córrego, mas não tirou elas de lá. Então, para essas, você construiu prédios, não dava para ficar em casas. Você fez calçada, você colocou centro esportivo, você pôs UBS, ou seja, você criou o bairro. Quando chegou o Haddad, ele paralisou a urbanização de Paraisópolis. Por isso que eu cheguei à conclusão que, para muita gente, convém manter as pessoas nessas condições. Então, você vai em Paraisópolis, tem a Paraisópolis urbanizada, onde tem banco, lojas Marisa, etc., e tem a Paraisópolis abandonada, onde o córrego Antonico ainda passa no meio da casa das pessoas. Fizemos isso na Zona Leste, na Zona Norte, no Jardim Nilo, vários lugares. A gestão do Gilberto, nós fizemos mais de 350 mil unidades de urbanização de favela, que custa 30% do que você fazer um conjunto habitacional em qualquer lugar, um Minha Casa Minha Vida. Com a vantagem, você não desloca as pessoas do lugar, elas continuam morando onde elas moravam. Você apenas, na hora que regulariza fundiariamente, ela passa a ser dona do imóvel, na hora que regulariza fundiariamente a Lojas Marisa ou a Magazine Luiza pode se instalar lá, e na hora que você regulariza, você pode aí pôr saneamento, é obrigado a pôr saneamento básico. Além disso, você cria, como eu digo, nessas centralidades que podem ser nas grandes comunidades ou nos entornos das regiões de subprefeituras, como eu disse, a própria Itaquera, você tem que criar bairros completos, ou pegar, como a Mateu Bay, ruas completas, transforma a Mateu Bay num shopping a céu aberto, refaz calçadas, põe iluminação, bota operação delegada nela. Isso, você vai mudar o perfil do lugar, você vai estimular o comércio, além de abrir espaço para o comércio novo. Quem fez isso, olha o Ikezaki, o seu Ikezaki. Seu Ikezaki só tinha loja aqui da Liberdade. Ele conseguiu achar um imóvel uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, lá em São Miguel Paulista. Olha o tamanho da Ikezaki de São Miguel Paulista. Existe um mercado gigantesco na cidade de São Paulo, que pode ser atendido pela economia formal, trazer arrecadação para a cidade e, principalmente, evitar que as pessoas se desloquem tanto, porque você vai gerar o emprego lá. Você pode criar, como eu fiz quando era vereador, criei distrito criativo aqui no centro.
Centro Velho, Centro Novo. São 2 distritos criativos. Que isso permite que você faça uma legislação tributária específica para alguns setores. Então, a minha pergunta, quando o pessoal fala tanto, não, São Paulo não tem mais vocação para a indústria, eu pergunto, essa pequena indústria têxtil de confecção que está lá espremida no sótão das lojas da Zé Paulino, não poderiam estar instaladas perto de onde as pessoas moram com algum incentivo fiscal? Hoje elas já não pagam impostos porque sonegam tudo e as pessoas trabalham em condições quase análogas à escravidão. Por que não regularizar, você criar um bolsão, faz um mapeamento de onde mora a maioria dessas pessoas, qual é o bairro que elas estão morando, né? Quando não estão morando também no sótão, dentro da oficina. Então, você tem 500 alternativas que a regularização fundiária te abre um horizonte imenso para ampliar o comércio de São Paulo, ampliar a arrecadação de São Paulo, melhorar, principalmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Cidade inteligente, que todo mundo fala, as pessoas hoje acham que falar em cidade inteligente dos anos 120 mil árvores todos os anos. A gente, pela quantidade, a gente acaba indo buscar muda lá em Ribeirão Preto, em Santa Catarina. A pergunta é, por que não aproveita os 300 agricultores que ainda tem em Parelheiro, faz uma parceria, faz com eles o canteiro municipal lá, o Manequinho Lopes, faz lá em parceria, eles fazem, eles plantam, não o poder público se meter a fazer isso, e fornecem para a prefeitura. Por que não desenvolve a agricultura orgânica? Os agricultores já estão lá, eles já têm a propriedade lá. É a gente fazer um pouco de planejamento e dar um pouco de apoio, de tecnologia, que é uma coisa relativamente simples. Estou dizendo isso porque são coisas que nós fizemos, né? Então, o modelo urbano baseado em novas centralidades é o óbvio para uma cidade do tamanho de São Paulo. Não existe todo mundo querer morar na Oscar Freire e ter que fazer compras aqui. Isso não existe. Então, são coisas que esses programas, por exemplo, de urbanização de favelas, são essenciais de que tenham dado. Não, eles foram paralisados para nada, para ficar comprando lote lá no Parque dos Búfalos, que é a área de manancial, construindo o conjunto habitacional lá, vai ter que pôr linha de ônibus para trazer esse pessoal para vir trabalhar aqui. É um erro. Então, não vou falar mais, porque eu vou me entusiasmando, mas sabe que, paralelamente, vou me irritando também, porque a gente vê... para ter uma ideia, aí vai falar dinheiro para isso. Primeiro, o custo é baixo. Segundo, as coisas já estão aí. É o que eu falo, é querer aproveitar, é fazer, vontade de fazer. A prefeitura tem hoje, dia 15, tinha 26 bilhões de reais em caixa, 14 bilhões livres, sem comprometimento. Portanto, está aplicando dinheiro, não está gastando. E aí você tem, e é o que eu falo, a coisa de você usar já mecanismos existentes que estão prontos. Nós estamos aqui, vou aproveitar e entrar nesse assunto, que faz parte também. Estamos aqui no centro, quem vem à associação comercial, tenho certeza que quando sai do prédio, sai com sentimento de culpa todos os dias, isso para dizer o mínimo. Fora a imundície que está ao centro da cidade, e aqui virou uma Índia. Eu nunca tinha visto, como eu vejo, eu saio daqui 8 horas da noite, você vê as pessoas sentadinhas no chão com a mãozinha estendida, como você vê em Nova Delhi, pedindo as coisas. A pergunta é, ficam fazendo tantos esses censos de morador de rua, agora eu vi que vão fazer de criança e adolescente, a solução é ficar medindo, fazendo diagnóstico. Bom, tem 30, 40, 45 mil pessoas. A pergunta é, o que é que estão fazendo para elas? Vão fazer essas casinhas de 12 metros quadrados, que é uma casinha de cachorro ampliada? Isso não existe. Isso vai ficar pronto daqui a quanto tempo?
Quantas vão fazer? Você vai atender quantas famílias? 1.000. Então, a pergunta é, a pandemia fechou a atividade de turismo em São Paulo desesperadamente, foi das que mais sofreu. São Paulo tem milhares de pensões e hotéis distribuídas pela cidade inteira, que é uma grande vantagem. São pequenos e estão distribuídos por todos os bairros da periferia. Então, são pensões ou hotéis com 10 quartos, 5 quartos, etc. Todos eles estão hoje, ou 90%, fechados. Nós fizemos o hotel social quando estávamos na prefeitura. Então, por que não alugar, fazer um acordo com todos esses hotéis e dar abrigo para essa turma? Vamos falar, aí já sei, vamos falar, tem dependente químico. Claro, nós fazíamos também com os dependentes químicos não muito graves e dizíamos para o dono do hotel, você está tendo a grande chance de estar com o hotel lotado, trate bem das pessoas. E o que começou a acontecer? Não só tratavam bem, como começaram também a empregar. Como é diluído e são pequenos, você não cria aquela enorme demanda de morador de rua num lugar só, que é o que acontece com os albergues. Se for fazer um albergue para 100 moradores de rua em qualquer rua de São Paulo, a população não vai querer, com razão, porque vai degradar o lugar do jeito que é feito hoje. Então, aproveitamento desses hotéis, você conseguiria colocar, eu vou dizer, no mínimo 10.000 famílias você colocaria, que são as que perderam seus empregos quando a prefeitura fechou a atividade comercial e continuou cobrando impostos. E o cara quebrou, fechou, desempregou. Então, esses não tem problema de dependência química, ainda não tem nada, você pode dar um apoio urgente para eles. Você tem um outro ativo na cidade, que é quem faz assistência social hoje, que são as igrejas. 90% delas trabalham e trabalham bem. Elas têm mão de obra, têm tecnologia e, principalmente, tem um ativo que a prefeitura não tem, é dificílimo, que são as próprias igrejas, os templos. Você tem centenas de milhares de templos na cidade que, inclusive, não pagam mais IPTU. Elas estão loucas para fazer assistência social, elas só não têm dinheiro. Então, por que não contratar as igrejas para, durante o dia, de segunda a sexta, que os templos ficam fechados, colocarem essas pessoas para dentro, para darem apoio, fazer curso de socialização, capacitação, requalificação, tratamento álcool e droga e etc. Você aliviaria muito a dor dessas pessoas que estão abandonadas à própria sorte. E é, pela Constituição, dever do Estado tomar conta de quem não tem condições de tomar conta de si mesmo. Então, isso é uma solução barata, realmente barata. Você não precisa fazer um investimento em tijolo, você vai fazer investimento em pessoas. A infraestrutura está aí. É só usar o que tem e parar de querer fazer concorrência, construir. Cada vez que você constrói esse tipo improvisado, aliás, tem um bacana editorial hoje na Folha, fica reeditando programas com nomes diferentes, só que eles não saem do papel, está aí. Ninguém quer dar continuidade ao que foi feito na gestão anterior. Então, fica reinventando, porque quer fazer a nova licitação, a nova ideia, o novo factoide. E isso não resolve o problema da cidade. Aliás, está fazendo São Paulo ficar a cidade que nós estamos assistindo. Eu acho que muito mais do que comparar São Paulo com Nova York, como muita gente gosta de comparar, aliás, vão para os Estados Unidos ver exemplos, São Paulo está muito mais similar hoje a Nairobi, que você tem um centro milionário e uma periferia miserável. Se alguém for der um pulo, não precisa nem, olha, passa do Tatuapé e dá uma olhada para frente, o que virou a cidade de São Paulo. Ou vem aqui para o centro, também para ver o que virou São Paulo. Então, Pela, um pouco era isso que eu queria dizer. Tem solução, a regularização fundiária é facílimo. Esse novo secretário o Gadelho, Marcos Gadelho, que trabalhou comigo, foi meu subprefeito. Ele é um especialista em regularização fundiária. A empresa dele só fazia regularização fundiária. Ele é um cara que conhece isso bem, é um dos que lutavam muito para isso. Ele não está na área para fazer isso agora, mas enfim. Então, são instrumentos que existem. A legislação que o Guilherme batalhou e conseguiu de liberdade econômica facilitou muito, você colocaria na formalidade
milhares de novos MEIs, de microempreendedores individuais, né? Legalizando esses... E para esses pequenos estabelecimentos, 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, basta o cara ser MEI. Para que uma licença sofisticadérrima para um pequeno cabeleireiro na periferia de São Paulo, com burocracia, etc.? Então, a gente tem que pressionar o poder público a fazer, porque é o seguinte, de iniciativa própria não farão. Isso, por ter passado pelo Executivo e pelo Legislativo, a gente sabe que as resistências são grandes. E, insisto, tartaruga está na árvore porque alguém colocou, ela não subiu lá. Então, um pouco é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui às ordens para qualquer pergunta que alguém tiver interesse. Andréia, quando a gente ouve tudo isso que você explana e coloca com muita propriedade, a gente fica pensando naturalmente quais são as possibilidades que temos para poder resolver. Essas possibilidades são longas, difíceis, e geralmente a gente não encontra solução para as mesmas, porque vem eleição, vai eleição e a coisa continua do mesmo jeito. A não ser, do mesmo jeito não, às vezes um político faz um planejamento, aquele que entra, em vez de seguir o planejamento ou qualquer coisa, muda tudo e começa alguma coisa nova. E esquece aquilo que está feito, a infraestrutura que já foi mexida, etc. Então, fica um problema. Quando você vê, só aproveitando o que você está falando, o quanto é importante a continuidade. A gestão do Serra Kassab, que foram 8 anos, né? Você vê a mudança que aconteceu na cidade. E quantos programas foram feitos, 30 céus novos, foram feitas 120 UBSs, foram feitas 350 unidades de urbanização de favela, fora outros conjuntos, pavimentados, requalificados 1.000 quilômetros de asfalto na cidade e 1.000 quilômetros de calçadas. Então, dá para fazer. E fora isso, foi abandonado todo o programa que tinha e criado os arcos, arco disso, arco daquilo. Eu lembro bem de um projeto feito pelo Bucalém, que tinha uma abertura enorme de avenidas, etc., aproveitando os trens. É verdade que não tinha recursos, mas foi tudo absolutamente abandonado e deixado aí. Você se lembra disso perfeitamente? Perfeitamente. Vamos abrir as perguntas. Bia, por favor, vai controlando por aí quem que pediu a palavra, por favor. Primeiro é o Caldana, por favor, Caldana. Caldana, bom dia. A palavra está com você. Bom dia, obrigado. Obrigado, bom dia a todas, todos, colegas aqui da CPU, do NEU, aqui presentes. Tem também alunos nossos, alunas nossas assistindo, isso é muito bom. Bom, eu quero agradecer demais ao André Matarazzo essa fala dele, que eu entendo claramente. Ela de um lado, ela chega a ser irritante, eu compreendo, viu, André, quando você fala isso. Por outro lado, ela é instigante, é animadora, enfim, porque ela mostra que São Paulo tem mais do que jeito, né? São Paulo está aí, é só fazer, enfim, e a nossa papel na CPU aqui, motivo pelo qual todos nós nos reunimos, o Comando Bela, e nas nossas atividades profissionais, enfim, porque a gente sabe que dá. E eu quero também dizer que eu tenho uma grande admiração por você, não apenas porque você, Cataldo, e eu temos título mundial e sabemos a importância do Palmeiras, mas porque você é um sujeito que eu acompanho há muito tempo, por dever de ofício, por conta da sua atuação político-profissional, e você é uma das que associa uma verdadeira e sincera paixão pela cidade, por um aprendizado por onde você passou. Isso é muito bacana, né? Você teve a oportunidade de ser vereador, a oportunidade de ser secretário,
empresário, ou seja, então isso é tudo muito bom. Por que estou dizendo isso? Porque você fez uma observação, e é isso que eu queria destacar aqui nessa minha intervenção, que é a seguinte: nós somos condicionados a achar que São Paulo é uma cidade que cresceu sem planejamento. E isso não é verdade. Você citou isso de outra forma várias vezes. Quando você fala que a tartaruga não sobe, São Paulo foi planejada para ser desse jeito. A máquina pública foi montada para ser desse jeito. A nossa legislação urbana é desse jeito para ser desse jeito. Então, o que acontece? Se a gente fica achando que a cidade não foi planejada, que tudo é obra do acaso do Divino Espírito Santo, a gente acha que não tem jeito de mudar. Mas tem jeito de mudar. Você mesmo já mostrou meia dúzia aí. A questão da regularização fundiária, por exemplo, na política habitacional, é essencial. O Brasil, não só São Paulo, o Brasil botou todos os ovos durante 80 anos na mesma cesta. Todo mundo sabe que isso não é bom. Qual é a cesta? Fazer casa barata, casa frágil em terreno barato, e terreno barato é longe da infraestrutura. E aí dá no que deu. Muito que bem. Temos que reverter isso. E a outra coisa que eu queria destacar da sua brilhante intervenção é que é uma coisa que eu também concordo muito e queria mesmo colocar aqui, acho que esse é um fórum adequado. A discussão na escala a discussão política na escala da cidade é de outra ordem, ela é diferente da discussão política na escala do Estado e, sobretudo, federal. As questões ideológicas, partidárias, na escala federal, das grandes políticas, é de uma natureza, não é? Quando a gente chega na escala da cidade, essa discussão político-ideológica ela é sobrepujada, ela é sobreposta pelo buraco, pelo ônibus, pela poluição, pela árvore que não tem, pela árvore que cai e tudo mais. E nós temos uma obrigação muito forte, eu acho, de insistir nisso. A escala urbana é a escala do chão da cidade, a escala urbana é a escala humana, é a escala da solução prática. Não é da discussão teórica. Deixa eu fazer um parênteses, porque você falou uma coisa que para mim foi muito esclarecedor na Câmara. Eu me dava muito bem até hoje, e era meu grande parceiro na Câmara, era o vereador Alfredinho, que era líder do PT. E eu era líder do PSDB, oposição ao Haddad. E um dia ele falou, ô Conde, você acha que eu lá na minha base vou discutir o tal do Karl Marx com o pessoal, que eles lá querem saber disso, o cara quer saber da vaga da creche, quer saber, coisa de ideologia, coisa de petista que já foi para Brasília e não tem o que fazer. E é verdade isso. As soluções na cidade são de baixo para cima, porque conhece a prioridade do lugar quem mora e quem trabalha no lugar. E São Paulo é muito diversa, você não pode achar que vai fazer uma solução implementar na cidade inteira. Isso não existe, não vai fazer isso, né? Se vai fazer uma urbanização de favela, tem que falar com o pessoal de lá, porque a prioridade de alguns é o futebol, a de outros é o basquete. Não adianta falar, vou pôr uma cesta de basquete, porque vê no filme americano que coloca embaixo do viaduto, isso é assim. Não é, o mundo não é assim, né? Não, é exatamente isso. Então, eu queria destacar essas duas coisas da sua fala e deixar uma pergunta, né? Nesse sentido, uma pergunta que é assim, nós temos uma série de possibilidades reais, né? Você já elencou algumas, a gente poderia passar o resto da manhã aqui elencando outras, muito palpáveis e de baixo custo, isso é muito importante. Porém, eu acredito que, do ponto vai funcionar quando houver descentralização real da gestão, porque aí ela pode ser realmente democrática, participativa, ouvir a base, etc, etc. E a minha pergunta é o seguinte: como que a gente, e o Montoro já falava isso, o Covas já falava isso muito bem,
Como que a gente consegue fazer a descentralização real da cidade, convencendo os agentes políticos de que eles não vão perder poder se fizerem efetivamente a descentralização e ao contrário, eles vão ganhar poder? Bom, eu acho bom. Primeiro temos que levar em conta que nós não somos nórdicos, né? Nem noruegueses, dinamarqueses, etc. Aqui você não consegue aprovar nem o voto distrital, que já você primeiro precisaria passar por esse processo, precisa ir para o voto distrital urgentemente. E é uma coisa interessante, porque eu vi isso na Câmara, quando o Serra aprovou a legislação de voto distrital para municípios, São Paulo poderia ter implementado, os próprios vereadores da periferia, que já é distritalizado. É muito interessante, porque eles já têm o voto distrital, não aceitam, morrem de medo. É muito interessante o medo da mudança. Ao mesmo tempo, culturalmente, os caras eles querem a descentralização como ela é. O vereador, na hora que... Isso que eu sempre falo, né? Você falou uma coisa interessante, é muito importante você fazer carreira para entender as coisas. Eu quis entrar na Câmara para entender a Câmara. Então, eu vi como são feitas as leis. Elas são feitas, como disse o Caldana, para a cidade ser assim. Toda lei, você vai ver lá, ela poderia... Eu fiz uma lei, por exemplo, para autorizar fazer creche em área irregular, porque é um problema. Você não consegue o imóvel. Para fazer uma creche, precisa ter a licença de funcionamento, o habite-se. Como é que você vai fazer um habite-se no meio de Guaianás? Não faz. Então, fiz uma lei, mas tinha 2 parágrafos, ou sei lá, que a prefeitura está autorizada a dar licença de funcionamento desde que o imóvel esteja em condições técnicas de segurança e salubridade de acordo com as normas exigidas pela Secretaria de Educação. Ponto. Até votar, mas puseram 26 artigos, porque é para ter o jeitinho. Consegui que o prefeito, nesse caso, o Haddad vetou todos e aprovou como eu tinha feito. Então, o dia que o executivo funcionar, Caldana, o vereador vai ter que pedir voto com propostas, porque hoje, para quem o cara que mora no Grajaú vai resolver o problema do buraco dele? Se quem pôs o subprefeito é o vereador tal. Por que ele quer que o vereador tal? Porque você tem que beijar a mão dele para a vaga da creche. Por que até hoje você não consegue marcar uma consulta numa UBS por internet e nem por telefone? Tem que ir lá, porque é para beijar a mão. Então, é muito culturalmente quase impossível, eu diria, quase impossível. E a tendência a gente está vendo no Brasil está piorando, né? A política, a administração pública vem degradando, infelizmente. Obrigada, Andréia. Obrigada, Caldana. Agora com a palavra, por favor, Mauro Cagliari. Oi, bom dia, gente. André, muito obrigado, viu, pela sua... Acho que a gente consegue ver o resultado da sua experiência nas várias esferas, né? Eu acompanhei bastante o plano diretor, a sua participação como... na época você era o presidente da Comissão de Política Urbana, se não me engano, e até surpreendentemente você não assinou o plano no final, né? Então, depois eu queria entender assim 2 coisas. Primeiro você tocou na questão da continuidade, acho super importante isso, e eu queria entender assim, como é que você vê, além de ter um plano diretor, né, que ele obrigatoriamente ele exige, né, ele impinge um pouco de continuidade, o plano de metas, se ele está sendo bem usado hoje como esse instrumento que, teoricamente, perpassa, né, os diversos mandatos. E a segunda coisa é uma coisa bem prática, uma questão mais pontual, e que você fica à vontade para falar o que você achar que pode falar disso, mas como lidar, né, como que a gente vê, eu acompanho bastante a subprefeitura de Pinheiros, e eu vejo a área de fiscalização sempre quase como à parte, é como se o subprefeito evitasse falar desse assunto, né? Talvez por medo, o combate à corrupção é pouquíssimo falado. Eu queria ver se você consegue expandir um pouco sobre isso, quer dizer, o que dá para fazer em relação a
a cidade ilegal, né, e a cidade irregular? Então, eu vou começar por aí. Eu me lembro, quando eu tentei implementar fiscalização eletrônica na prefeitura, e dava para fazer, até a minha secretaria me boicotou. Ou seja, não convém. Não tem cabimento ter que um fiscal ir lá medir uma coisa quando você tem trena eletrônica. Não tem cabimento ele pedir o documento e ficar anotando numa prancheta, como ele tinha que ter isso. Eu vi, o pessoal me fez os iPads para isso, que é tudo documento, ou você tem ou não tem. Na prancheta fica tudo no gerúndio. Está errado. Então, é a fiscalização eletrônica, cada vez mais, e a fiscalização da população. Por exemplo, você quer ver fiscalização de barulho. Para que precisa hoje ter o fiscal ir lá dentro do seu quarto medir o barulho? Qualquer celular tem um decibelímetro hoje que você liga, fotografa e manda para o cara. Então, você tem que... Eu, pessoalmente, acho que também ou o poder público vai se modernizar e ajustar a legislação à tecnologia, ou a sociedade vai passar por cima, como passou por cima com o Uber, por exemplo. Não tem regulamentação nenhuma. O Uber existe, o táxi existe, é uma zona, mas atropelou. Né? Você não vai... Então, tem que pressionar, vai ter que atropelar. Isso um ponto. Outro ponto, o plano diretor é uma coisa vital. Mas o que não pode é que, infelizmente, a Câmara, hoje, aliás, não, antes, a Câmara tinha virado um puxadinho do Executivo, infelizmente. E hoje, ao contrário, o Executivo virou um puxadinho da Câmara, explícito, sem cerimônia. Então, o que acontece? A Câmara faz o que quer. E aí você falou, o Caldana, acho que falou, ou Pella, cria um arco, não sei o que. Aí tinha operação urbana. Operação urbana já é um bypass sobre o plano diretor. Você implementa uma coisa lá. Aí criaram o tal do PIO. O PIO é uma alteração da operação urbana. Quer dizer, então vai encavalando, aí vem lá arco, não sei do que, e não fazem nada, porque tudo acaba sendo feito para resolver um problema específico. Vocês já viram, não vou citar nomes, mas eu vou dizer, tem uma rua na minha, onde eu moro. É muito interessante, ir lá perto do Morumbi. Tem lugares que, assim, o lote pode fazer condomínio, o do lado não pode, na mesma rua. Então, o pessoal não é que estava alterando o zoneamento por rua, já estavam alterando o zoneamento por lote. Então, faz a lei. Não tem aquele problema enorme na rua Estados Unidos, de um prédio que foi aprovado num lote. Aquilo foi uma lei que durou um dia. Ou seja, aprovaram a lei, aprovaram na prefeitura aquilo lá, no dia seguinte vetaram a lei, só que estava aprovado. Está lá, não consegue, na esquina, acho que com a rua Ouro Verde, se não me engano, Ouro Branco, com a rua Ouro Branco. Então, esse é o grande problema, e não há mais fiscalização nenhuma da sociedade. Nenhuma, nada, zero. Isso a gente percebe, infelizmente. Porque não adianta, o melhor fiscal da cidade é o cidadão. E aí, quando você fala fiscalização, eu te pergunto, para construir uma casa no Jardim América, bastaria você dizer na prefeitura que vai construir a casa no Jardim América, vai entrar lá, vamos dizer que você entra com o estudo de massa e ponto, porque a lei está clara lá, só pode ser casa, os recursos estão ditos na lei. Tá? O que você faz? Quem vai fiscalizar? Você e eu, que eu moro lá. Se o meu vizinho puser 3 centímetros de menos de recuo, eu vou chiar. Então, na hora que eu chiar, aí sim a prefeitura tem que entrar em ação. Até então, ela não tem que entrar em ação. E se tiver um problema, e tem um caso típico, até nos Jardins, na Avenida Europa, o que era a loja da coitada da Tânia Bulhões, que fizeram um prédio aqui, está até hoje fechado. Uma vergonha, porque o que você tem que fazer num caso desse, eu acho? Né? A mulher fez, construiu, recuo errado, altura errada, tudo errado. O que você deveria fazer? A multa não é multar o proprietário, é você proibir o arquiteto, ou quem fez o projeto, porque ele sabe a lei, proíbe de construir em São Paulo por 10 anos.
Você faz 2 desses, você vai ver se você vai ter, de novo, esse tipo de infração. Bom, tem lá, engenheiro responsável. Qual é a responsabilidade do cara? É essa, pô. Então, não deveria ter a fiscalização. A fiscalização deveria ter se eu chamar. Por exemplo, você lembra, caiu aquele prédio em Fortaleza, eu lembro bem, que chamava Edifício Andréa. Aí mostrava as fotos, coluna com a estrutura de ferro enferrujada para fora, fotografia de morador e tal. Falei, bom, aí fala, a culpa é da prefeitura. Não, a culpa não é da prefeitura, a culpa é do morador. O morador vê aquilo, ele tem que reclamar. Ele tem que estar preocupado. Quando você compra um apartamento, você tem que estar preocupado se o cara está construindo dentro da especificação técnica. Não é a prefeitura. Então, aqui, isso também não estou nenhuma invenção minha. Nos Estados Unidos é assim. E as prefeituras lá, se acionadas, no caso, por exemplo, do morador que diz que o prédio está em risco, se em 24 horas ela não atender, a prefeitura ela passa a ser indiciada como criminalmente, porque está pondo em risco, aí sim, a coisa. Então, essas são as mudanças. Agora, plano diretor é fundamental, mas tinham que acabar com esses puxadinhos que fazem no plano diretor, que é PIO, a operação urbana, etc, etc, etc. Então, o plano diretor não permitia construir prédio onde está o shopping Cidade Jardim, por exemplo, ou do lado lá do Paineiras. Aí fizeram uma operação urbana, atravessaram o rio com ela e pode tudo. É assim. Obrigada, Andréa. Cataldo, por favor. Bom dia, caríssimos palmeirenses. Tem bastante palmeirense aí. Prazer em vê-lo novamente, Andréa. A sua capacidade, o seu conhecimento, o amor que você tem pela cidade de São Paulo contrasta com a atual administração e com as administrações. É realmente uma pena você não ser o grande administrador dessa cidade. Mas, não sei, talvez o futuro esteja reservado outra coisa para você, André. Primeira questão, eu queria colocar aqui que o Caldana foi incisivo. A cidade foi planejada para ser isso. Ela foi planejada. Nós entregamos na mão de políticos predadores que se ocuparam de fazer a cidade desta forma. Quando a gente fala aqui de a licença de funcionamento e a regularização da cidade, a quem interessa isso e a quem não interessa isso? Eu sempre defendi que o poder público não tem o menor interesse na regularização, porque se você não tiver um alvará, automaticamente o administrador público está isento, está imune de qualquer responsabilidade. Se qualquer coisa que aconteça nessa cidade aqui, a primeira resposta de um subprefeito ou de um administrador ele não tinha alvará, estou isento. Isso. Então, assim, primeiro, a regularização não interessa para o poder público, ou pelo menos para quem está exercendo, porque você acabou de falar que em outros lugares aqui, se o cara não toma providência, em 24 horas o administrador público está complicado. Aqui ele nunca vai estar complicado, né? Então, não há interesse. A regularização precisa ser... Você falou aqui da possibilidade de regularização fundiária, mas a gente não pode ficar só na possibilidade, ela tem que ser induzida. Nós precisamos que as questões de regularização sejam induzidas, que obriguem o poder público a fazer essa regularização. Eu sei que é muito fácil hoje, fácil não é, né? Mas tentar fazer uma regularização fundiária, mas não é suficiente para o pequeno cidadão, para a pessoa, porque ele não conhece, ele tem dificuldade. As questões precisam ser mais automáticas.
Não, mas isso é papel do poder público mesmo, não é o cidadão. Então, e eu acho que é aí que você se encaixa. Você pode ser um grande legislador nesse ponto, porque você conhece as questões e entende isso. O poder público precisa induzir essa possibilidade. Um dos exemplos disso é o MEI. O MEI foi uma possibilidade que a prefeitura, que o poder público abriu e induziu. Hoje nós temos uma grande massa, né, de pessoas regularizadas, não porque elas buscaram, porque elas foram induzidas a buscar, né? Cara, eles não iam se regularizar nunca. O cidadão básico, ele não tem conhecimento que ele precisa se regularizar, né? Então, eu acho que esse talvez seja um grande papel para você. Você conhece muito, você está no poder, na legislação, à frente disso, das cidades. Nós precisamos de pessoas que pensem a cidade e pensem na legislação para a cidade, legislações claras, abrangentes. É muito importante isso, né? Você falou lá de Parelheiros, plano diretor, piada. O plano diretor é uma piada em Parelheiros. A minha fábrica é em Parelheiros, Colônia. A gente falar em plano, isso é uma piada. Não existe plano diretor, não existe nada. A área de preservação de mananciais que nós estamos lá envolvidos, aquilo lá era proibido tudo, e hoje tem de tudo. André, eu fui outro dia lá um pouco para frente, na barragem em Parelheiros. Sim. Puta merda, eu tive medo, hein? Ó, eu passei a minha vida em Parelheiros, Colônia, toda aquela região, Ermelino, Engenheiro Marcilac, Cipó. Eu cheguei em barragem, é inacreditável o que está acontecendo lá. É inacreditável. Não tem subprefeitura, não tem UBS, não tem nada, nada. Então, a gente discute aqui o plano diretor, 3 centímetros de recuo, e a realidade de São Paulo é aquela. O pior de tudo é que lá é crime organizado puro. Puro. Então, mais uma vez, parabéns pela sua palestra, espero poder contribuir. Acredito, eu queria deixar um exemplo aqui, que assim, aquelas cidades que a gente olha na Itália e todo mundo se admira, né? Principalmente lá, Positano, Portofino, aquilo foi favela lá atrás. Só que aquilo foi urbanizado, e aquilo foi regularizado, e aquilo está lá. E não houve plano diretor. Aquilo foi adaptado e hoje se colocaram as questões. E esse é o caminho. Conte comigo, André, você precisa fazer mais ainda do que você faz. Estamos sempre juntos. Obrigado. Você falou da Itália, te digo, o Palazzo Panfili, na Piazza Navona, era uma favela quando ele foi comprado. Transformou a praça. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Cataldo. Obrigada. Arnédio, por favor. Um minuto só. Que participação teve o poder público nessas reprogramações dessas praças que você acabou de citar, André? Quais praças? Na Itália, que você acabou na de Itália, citar. não. No caso, o Palazzo Panfili, a aprovação da compra e da reforma que foi feita. O poder público ele só tem que atuar quando você não tem outra solução, né? Aqui, você não tem solução para a urbanização de favela, por exemplo, mas o que é? Por que ela custa tão menos, né, do que uma construção de um prédio? Porque o próprio proprietário ele já está lá, o terreno está lá, a casa já está, ele dá uma reformada, porque ele participa também da urbanização. Então, o poder público entra com a infraestrutura e o proprietário ou dono da casa entra com ajeitar a parte dele. O poder público ele tem que cuidar da infraestrutura e do aparato legal. Essa é a parte que ele tem que fazer. Que na hora que ele tiver legalizado, o cara que não conseguir morar lá, ele vai vender o lote para outro, que vai ter condições de construir e de morar. É assim, né? Ok. Arnédio, por favor. Muito obrigado. Bom dia, nosso coordenador Pella. Bom dia, André Matarazzo. Bom dia aos nossos amigos que estão aqui, os vice-presidentes. Enfim, bom dia a todos. Eu conheço o André há uns 30 e poucos anos e a gente tem uma brincadeira em comum. Quem colocou um certo assessor na CESP? Ele disse que fui eu e eu digo que foi ele. Ele sabe de quem eu estou
falando. Então, é você. É presidente de empresa hoje, hein? Não fala. Presidente de empresa hoje, é uma coisa maluca. Mas, enfim, e esses anos todos, eu digo para vocês, passei por Brasília, passei aqui em São Paulo, em vários locais, empresas públicas, enfim, e estou aqui na associação há 22 anos. O André, de fato, quando a gente brinca quando a gente fala que ele é quem mais conhece a cidade de São Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta disso e não é da boca para fora que a gente fala isso. E aí, é exatamente, Cataldo, porque o André conhece a cidade de São Paulo e sabe como fazer, que não deixam. E quando deixaram ele fazer na época do Gilberto, prefeito, ele fez e fizeram bonito, tanto ele quanto o Kassab, que foi o prefeito que primeiro se reelegeu em São Paulo, né? Depois o Bruno Covas se reelegeu recentemente. Mas o primeiro prefeito a se reeleger em São Paulo foi Kassab. Então não foi à toa que essa administração deu certo e fez muita coisa boa. De tudo aí que nós ouvimos, André, a minha preocupação, quer dizer, eu queria dizer para você e perguntar como é que nós vamos fazer isso. É evidente que nós esbarramos na questão do PCC, do crime organizado. Não há interesse em você fazer com que as empresas fiquem legalizadas em qualquer parte da cidade, na região periférica da cidade, porque ali você tem um caixa gigantesco de corrupção, que é exatamente quem comanda a cidade, que elege vereador, deputado estadual, deputado federal. Pega, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, eu vou citar. Essa reunião não é pública, eu vou citar. Você tem tato federal, tato estadual e dois estaduais, um federal e um municipal. É brincadeira, tá certo? E gente preocupada com a cidade, esse povo todo que está aqui, essas 45 pessoas que estão aqui, não tem um vereador na Câmara Municipal que a gente pode dizer é nosso, né? Ou um deputado estadual. Temos, sim, amigos, companheiros lá que estão sérios, mas é brincadeira. Então, não vai acontecer. Enquanto a gente não matar o antro da corrupção, enquanto a gente não liquidar esse pessoal que vai para os mananciais lotear e cobrar de pessoas trabalhadoras, porque esse dinheiro é do crime organizado, esse dinheiro é do PCC, esse dinheiro vai para assalto a banco, esse dinheiro vai para fazer quadrilha no interior, esse dinheiro vai explodir caixa em Bauru, em Avaré e tudo mais. Esta é a realidade que nós estamos lidando. Tudo isso, André, concordo com você plenamente, é possível você usar a estrutura que tem para resolver os problemas da cidade. É possível você, essas estruturas gigantescas dos hotéis que você falou, é fato, é verdade e é real. Só que não há interesse. Essa é a questão. O dia que tiver uma prefeitura, uma Câmara Municipal interessada, politicamente saneada, aí sim nós vamos ter uma cidade que é a cidade que você quer, é a cidade que nós queremos. Os interesses não são republicanos. Os interesses, infelizmente, são da bandidagem e do crime organizado. Te pergunto, como é que nós vamos, antes de urbanizar, antes de criar tudo isso, combater o maldito crime organizado, que é o cancro da sociedade na cidade de São Paulo e nas grandes cidades do país? Obrigado. Desculpa se eu me exaltei. Não, Arnédio, você toca num ponto que é complicadíssimo, porque eu te diria que eu não sei como combater o crime organizado, porque ele tem se assenhorado hoje, inclusive das OS ligadas à saúde, hoje estão muito na mão do crime organizado. Aliás, teve ontem teve uma matéria enorme no jornal sobre um médico até que está preso. Enfim, transporte público é outro problema que a gente sabe também que está hoje dominado. Eu não sei. O que precisa, eu acho que, por exemplo, o voto distrital, para mim, é uma coisa que ajuda a melhorar muito, porque você começa a melhorar a qualidade da Câmara, da Assembleia, do Congresso, tudo. Porque você começa a ter este problema que nós estamos falando municipal, você começa a ter em todos os níveis de governo, todos os níveis. Por quê? Porque o crime ele ocupa espaços, por exemplo, é a primeira vez nessa campanha agora que eu tive que pedir, fui cercado para entrar em Paraisópolis, não me deixaram
entrar, com um monte de gente com arma na mão, nunca vi disso. Tem que falar com o chefe. Falei, como é que vai falar com o chefe para entrar num bairro da minha cidade? O que é isso? Então, é que São Paulo a gente percebe menos que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está preso, né, entre o mar e o morro. É uma faixa estreita. Aqui é uma coisa mais diametral. Então, você é longe, fica longe das pessoas. Mas eu acho que vai ter que ter uma depuração política antes de mais nada. Porque eu vejo isso, candidatos que fazem campanha, acham o máximo ser amigo do chefe do PCC local, porque não precisa fazer campanha, fala com o cara, resolve com o cara, só que depois o cara resolve com ele também a lei disso, a lei daquilo. Esse é o ponto. Aliás, vocês devem ter visto, eu vi outro dia, saiu uma matéria, você vê, pequena, no UOL. Era para ser manchete de qualquer jornal. Chama-se José Carlos Camisa Nova. Foi preso, operava um navio com bandeira panamenha, cargueiro, 2 Falcon 900 e um hangar em Roraima. Esse cara era filho do vereador Jonas Camisa Nova, que era meu colega de bancada, um amorzinho de pessoa, aliás. A fachada dele era uma padaria. Esse é o ponto, da Zona Sul de São Paulo, aliás. É muito difícil, Arnaldo, eu não saberia te responder, não. Obrigado, André. Pela Mana, por favor. Obrigado, Bia. Parabéns, Andréa. Você é um cidadão paulistano que, como poucos, conhece profundamente essa nossa cidade, a cidade real. Certamente a tua passagem pelas subprefeituras contribuiu muito para esse conhecimento. Bom, eu creio que o Arnédio ele abordou o principal tema que eu iria abordar, e você manifestou que você também não sabe exatamente como resolver. Eu acho que esse é o grande problema que permeia, que está no fundo dos problemas da cidade de São Paulo, já há algumas décadas, e é uma coisa que está se institucionalizando no Brasil. Vide as milícias do Rio de Janeiro. Tá? O Brasil está muito preocupante por conta dessa institucionalização do crime organizado. Não é? Então, eu vou passar batido por isso, porque o Arnédio já fez o desabafo que eu iria fazer, e você já respondeu, Andréa. Eu queria te perguntar uma coisa, com bastante objetividade. Depois de muito debate, a Câmara Municipal aprovou, agora em meados de janeiro desse ano, a Lei 7.134, que regulamenta, no âmbito do município, aqui em São Paulo, os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária, de acordo com a Lei Federal de 2017. Eu queria te perguntar se essa lei ajuda, se essa lei atrapalha, ou se ela é uma lei totalmente inócua, mesmo porque, como você já falou, regularização fundiária, a gente já tem experiências exitosas aqui em São Paulo. Você mencionou a experiência de Paraisópolis, a Elizabeth França, nossa colega, conduziu vários processos de regularização, não é? Todos. A gente sabe disso. Então, minha pergunta é a seguinte: será que essa lei que foi aprovada agora nesse ano é uma lei inócua? Mas você diz, desculpa, a lei aqui? A lei aqui em São Paulo? Municipal. Não é inócua, se sobrepõe a outra, mas sempre o que vale é a lei federal. Ela pode ter regulamentado um pouco. Eu confesso que eu nem olhei muito a lei daqui, mas tem essa lei nacional, porque a regularização fundiária é um problema no Brasil. O Brasil é um país ilegal, né? Seja no urbano, seja no interior também, né? Então, eu acho que é implementar o que tem, é ir fazendo. E hoje, em função do que você falou, do que o Arnédio falou, também a urbanização de favelas tem que tomar muito cuidado para acabar não facilitando ou não resolvendo o problema do crime organizado, porque eles também adquiriram muitas áreas dentro
coisa. Então, você vai acabar, legalizou um lote para o cara. Se vocês passarem, para mim são coisas que eu falo, eu adoro a cidade, realmente sempre gostei muito, como você disse, quando trabalhei na prefeitura, obviamente aí conheci os detalhes. Se você passar na Marginal Pinheiros, na Ponte Jaguaré, vai no sentido Interlagos, né? Do lado direito tem um Singapura lá. Vocês vão ver, construíram entre o prédio do Singapura e o muro do próprio Singapura, construíram prédios dentro, ilegais, iguaizinhos que as milícias do Rio de Janeiro fazem. Estão lá, não dá para dizer que não percebe ou que não vê, está na vitrine de São Paulo, na Marginal Pinheiros, e estão lá, né? Livres, leves e soltos. Então, alguém interessa deixar assim, né? Porque não tem cabimento, aquilo um dia vai cair. Fora o desrespeito, imagina quem comprou Singapura, que puseram um prédio na cara dele a 1 metro de distância da janela dele, no terreno, ocuparam um terreno com murado, do conjunto habitacional da prefeitura, e ninguém fala nada. Mas eu acho que legislação tem a questão na área pública, eu aprendi, é querer fazer ou não querer fazer. Você quer, você faz. Porque tem coisa aí, você vai falar numa lei, a Câmara, Ministério Público. Está no job description, está lá na descrição do cargo. Quando você aceita ser prefeito, você sabe que tem Câmara de Vereadores, Ministério Público, estabilidade, previdência, dificuldades. Tá? Pô, nós enfrentamos a Cracolândia aqui, quando eu saí da prefeitura, tinha 120 pessoas cadastradas. Agora, era uma coisa obsessiva. Todo dia eu estava lá, todo dia enchendo o saco da polícia, enchendo o saco da fiscalização da prefeitura, fechando todos os hotéis, fechando tudo que não tinha licença de funcionamento. Agora, me custou caro? Custou, era ameaça todo dia, Padre Lancelotti xingando, editoriais dizendo que eu era higienista. Agora, ou você tem convicção ou não tem convicção. Ou você tem espírito público, ou você quer ir atrás da imprensa. O grande problema dos homens públicos hoje é que eles se preocupam mais com o que o jornal fala do que a realidade dos fatos. Esse é o problema. O cara quer ficar sempre o bonitão, o bonzão lá para a próxima eleição. Está se lixando para a população. Aí que está. Vanessa, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar ao senhor Andréa pela excelente fala que ele nos trouxe hoje, né, sobre a regularização fundiária e sua íntima ligação com o desenvolvimento urbano da nossa cidade de São Paulo. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação quanto à disparidade, né, que existe, né, entre a proporção de empregos e moradores, né, na região central e na periferia da cidade, né, que o senhor nos trouxe e que é do conhecimento de todos, uma vez que, ao passo que a periferia enfrenta a dificuldade, né, do território irregular, como o senhor bem nos apresentou, o centro ele não passa pela mesma dificuldade, né, muito pelo contrário. Nesse sentido, então, eu gostaria de perguntar o que precisaria ser feito em termos de legislação, em termos de incentivos, para que esse território regular, sobretudo o centro histórico, né, consiga erradicar a ociosidade do seu parque edilício, seja para uso comercial e de serviços, pensando inclusive na questão do distrito criativo, ou mesmo para o uso residencial, já que aqui a realidade é justamente a oposta da enfrentada pela periferia, né? Uma vez que a gente tem os empregos, mas não há moradores na mesma proporção, haja visto, né, os dados referentes aos deslocamentos diários para suprir essa necessidade, né? De agradecer pela verdadeira aula que o senhor nos trouxe aqui hoje sobre o tema. Obrigada. Vanessa, ótima pergunta. Então, aqui começa, quando eu fui subprefeito da Sé, eu comecei a ver, era um negócio meio desesperador. Aí eu descobri, veio falar comigo a Iênides, da Viva Pacaembu. Aí achei o máximo ver uma entidade que conhecia tudo do bairro dela, onde tinha problema, não tinha problema, que aqui no centro tinham as ações locais. O Ordine me trouxe isso daí. O Ordine me trouxe, comecei a ver que cada rua
tinha um responsável. Eu comecei a conversar com os caras e comecei a ouvir que os problemas a serem solucionados, ninguém estava pedindo nenhum absurdo, estavam pedindo o básico, o óbvio, limpeza, um pouco de segurança, iluminação. Então, o primeiro ponto foi, você aqui no centro, nós fizemos um programa de revitalização, de dar vida ao centro novamente. Manter a coisa limpíssima, então o centro era o único lugar que tinha coleta de lixo, inclusive final de semana. Mudamos as equipes, eu estava obsessivamente nas ruas, tiramos os ambulantes, que também me custou a ameaça do chinês Lau e o diabo. Aliás, hoje o chinês Lau é dono do Mercadão, eu fiquei fascinado de saber isso, é uma coisa para você, realmente para ter vontade de desistir, Arnédio, quando eu vi que deram a concessão para ele. Mas, enfim... Então, isso eu vi que fez mudar. O preço do apartamento na Avenida São Luís passou de R$600 a R$1.200 o metro. Por quê? Porque nós tiramos os ambulantes, fez a operação delegada, então acabou a sensação de insegurança que tinha, que as pessoas esquecem. A limpeza, nossa, era obsessiva e toda hora eu também apanhava, porque dizia que a limpeza molhou o morador de rua, etc, etc. Acontecia de vez em quando, efetivamente. Para que você vai fazer? Você dá assistência depois. Acontece, você tem que limpar a cidade. Ninguém jogava água em morador de rua de propósito, né? Tiramos os moradores de rua. Nós tínhamos um serviço para ver como quem quer faz, quem não quer manda. Tínhamos 50 combis envelopadas, que depois ficavam gozando que era táxi de morador de rua, e nós dizíamos que era mesmo, porque o morador de rua ele vem para cá, como é que ele volta para o bairro dele? Ele não volta. Então, nós tínhamos as vagas dos albergues, e o cara ele não podia ficar na rua. Onde tinha vaga, quando tinha vaga, ele tinha que estar no albergue à noite, não dormia na rua. E procurava manter o cara também no bairro dele. É uma série de medidas que você precisa. Aqui no centro você tem 70 prédios ocupados, mais ou menos, hoje. Fizemos uma coisa importante, o Gilberto desapropriou alguns prédios, o exemplo, o Hotel Cambridge, por exemplo, e outros, transformamos em habitação, mas também não é para você transformar tudo em habitação social, porque você tem que ter diversidade, tem que ter mistura. Eu, por exemplo, convenci como é que chama? A Red Bull, eles estavam vendo todas essas mudanças, se estimularam e compraram um negócio, um prédio abandonado da Eletropaulo, fizeram aquele Red Bull, não sei o que tem aqui na Praça da Bandeira, você dá outra vida. Fizemos a revitalização e mudança com o dono do restaurante da Rua Vanhandava, por exemplo, e lá foi setor privado e nós e eles pagaram e nós fizemos a infraestrutura, fizemos a Rua Vanhandava, estimulamos o pessoal do Sátiro se mudar para lá, como reformando a Praça Roosevelt, apoiando a ida deles, os parlapatões também, o Serra era governador, fez a São Paulo Escola de Teatro na Praça Roosevelt para ir mudando o ambiente. Então, são várias medidas. O centro, você imagina, o centro tem toda a infraestrutura pronta. É um crime estar abandonado do jeito que está. Ouvirem com essas soluções. Não é para fazer só habitação de interesse social. Ele tem que ser um misto. E o centro hoje é um lugar de jovem, um lugar ligado à educação e cultura, por causa do grande número de faculdades que tem, dos transportes que tem. Então, você tem que ir melhorando e arrumando, né? Nós liberamos, por exemplo, a 15 de novembro, as calçadas para quintas e sextas, o pessoal poder fazer música e usar as calçadas, usar o calçadão para pôr mesas e cadeiras, porque a gente viu que tinha público para isso. Então, inclusive, a lei não permitia, mas nós ajustamos a lei. Você tem que ir modernizando e adequando à realidade, né? Estimular a realidade. Obrigada. Nossa última inscrita por hora, Ivani, por gentileza. Agora, só vou dizer para a Vanessa, está tão desanimador que eu, depois de X anos, a Matarazzo está aqui nesse edifício do lado da associação, quase levando embora daqui, porque é uma coisa muito deprimente. Leva não, André, você vai ter surpresas boas por aí. É verdade, nós estamos trabalhando nisso, você não conhece o plano, mas você vai ter surpresas boas. Não, forte que nós estamos fazendo, a Associação Comercial
está fazendo trabalhos fortes, não são rápidos, porque nada acontece rapidamente. Não é rápido. Nós estamos trabalhando bem forte em cima disso. Vamos lá. Bom, bom dia a todos. Parabéns, Andréa. Como sempre, você deu um show de conhecimento e amor à nossa cidade. Que, como eu sou uma apaixonada por São Paulo. E sempre dá muita tristeza ver o estado de degradação que hoje a nossa cidade se encontra. Eu queria primeiro só fazer um comentário sobre o que você falou lá de Paraisópolis. Na época da urbanização de Paraisópolis, eu participava de um projeto do Kassab e eu vi muito de perto isso e acompanhei como ficou a Paraisópolis. Realmente um lugar, um bairro, onde as pessoas conseguiam conviver e nutrir todas as suas necessidades mais básicas, né? Que foi uma coisa muito interessante. Eu tenho uma noção, Andréa, de que falta no povo brasileiro em geral civismo. Civismo, para mim, é amor ao seu país e à sua cidade. E aqui em São Paulo, você não vê isso. Você ouve muitas críticas, todo mundo critica, mas o que nós, como sociedade civil e eleitores, deveríamos estar fazendo para melhorar isso? Nós deveríamos aprender a votar. Para mim, é o primeiro passo. Porque, na realidade, os maus legisladores que nós temos, quem colocou lá? São os eleitores. São as pessoas que não se informam sobre cada político que ela vai votar. Não existe esse conceito e essa maneira de agir entre os brasileiros. A pessoa não vota num deputado porque ele é capaz de fazer determinadas coisas. Não, vota porque houve a oferta de qualquer benefício para ele votar. Então, os votos são comprados. Eu acho que nós deveríamos ter como base na educação ensinar o jovem, que é quem está na escola, a votar, para ele ser o eleitor adulto de capacidade para saber quem coloca para gerir toda a nossa sociedade, para gerir as nossas vidas. E isso nós, infelizmente, não temos. Eu acho que falta isso na nossa educação. Mas, de qualquer maneira, eu sei que é um problema não de solução fácil, mas eu só queria te fazer duas perguntinhas, Andréa. Você acha, na época do Kassab, eu cito muito o Kassab porque é um exemplo que eu tenho, as subprefeituras funcionavam muito bem e você é uma prova viva disso. Elas ainda funcionam? Eu cito como exemplo, eu moro aqui no Alto de Pinheiros. A subprefeitura, o estado das ruas, das calçadas, de mato em avenidas principais aqui do bairro, são, assim, horríveis. É uma deteriorização completa. Então, elas ainda funcionam? Se não funcionam num lugar como aqui, funcionam nos bairros mais distantes, na Zona Leste, no extremo da Zona Sul? Elas funcionam ainda? A nossa cidade está abandonada. E, com isso, os maus políticos criam asas e voam muito mais do que nós, como sociedade civil, deveríamos permitir. O que nós, como sociedade civil, podemos fazer para ajudar isso? É ensinar o povo a votar? Olha, Vani, duas coisas. Vou começar até pela última. Ensinar o povo a votar, não, porque o povo até vota. Eu acho que o povo vota melhor que a elite, para te dizer bem a verdade. Porque o povo vota com mais pragmatismo, em cima de coisas objetivas. Não entro no mérito se vota em gente ótima ou não, mas vota em gente que resolve o problema imediato dele. E a elite, ao contrário, a elite terceirizou a responsabilidade de governar, né? Ela acha que paga alguém, como ela não depende tanto de governo, ela está se lixando. Você vai perguntar em quem votou para vereador, ninguém nem sabe. É uma coisa que não... Mas não é o cara da base, o povo sabe, tem o vereador dele. No Jardim América que não lembra.
né? Eu até me lembro pela quantidade de voto que eu tive quando eu fui vereador. Eu fiquei até espantado. Por quê? Não é tão porque me achavam tão maravilhoso, é porque era um nome conhecido, das pessoas lembraram, então vota nele. Mas, enfim, isso é um aspecto. Subprefeituras, imagina, Ivani, elas não existem há muito tempo. As subprefeituras viraram escritórios políticos e peças de barganha. O subprefeito não tem nada a ver nem com o trabalho e nem com a região. Não, é um cargo a mais. Elas estão completamente sucateadas e abandonadas. Posso aqui fazer alguma injustiça com um ou dois subprefeitos, mas você pega a subprefeitura de Pinheiros, desde o começo da gestão passada teve, acho que 10 subprefeitos, o Ipiranga. Imagina, e isso não existe. Nossos subprefeitos, quando eu era secretário, todos os meus subprefeitos, pelo menos 90% deles, tinham sido prefeitos, pelo menos 2 vezes, de cidades grandes. Então, tinha uma experiência administrativa enorme. Não eram do bairro, mas isso depois que a gente também ficou mais tempo e começou a conhecer as pessoas, você vai achar o ideal é que a pessoa seja da região, sem dúvida nenhuma, mas ela tem que ter talento administrativo e tem que ter talento político, ela tem que saber se relacionar, tem que gostar de se relacionar. Hoje o subprefeito fica dentro do gabinete, andando com o carro, que, aliás, é uma coisa surrealista. Eu vi que os carros do subprefeito têm chapa preta hoje em dia, que é um negócio, para mim, inacreditável, né? Subprefeito, se deve lembrar que, na época que o Walter era secretário, ele até pôs no subprefeito o tal do podômetro, media quantos passos os caras davam. O subprefeito tem que andar pelo bairro, tem que saber o que tem que conversar com as pessoas, ouvir as prioridades, né? Isso, para mim, era uma obsessão. Eu tive a sorte que já tinha Twitter quando eu fui secretário. Então, para mim, eu sabia o que estava acontecendo em cada pedaço da cidade, porque as pessoas escreviam e eu respondia. Então, criei esse sistema de comunicação. Mas não tem nada a ver com gestão de cidade o que acontece em São Paulo nos últimos 6 anos, 7 anos. Nada a ver. É isso aí. Você pode repetir do Kassab, porque até os inimigos sabem, gostam de falar mal, em função do último ano, porque a questão do partido se sobrepôs na imprensa, se sobrepôs, é uma questão nacional, sempre se sobrepõe à questão municipal. Então, falavam mais da questão do Kassab no partido que prefeitura. Mas não teve em São Paulo gestão, isso é um desafio qualquer um, pegar os números da gestão nossa, dos 8 anos, comparar com qualquer gestão. Teve problemas? Teve. Eu sempre falo para o Kassab, eu, por exemplo, acho que foi um erro o negócio de pôr muito coronel em subprefeitura, mas ele tinha uma razão para isso. Mas, enfim, claro, tem correções que a gente faria aqui ou lá, eu mesmo, em cima de coisas que eu fiz, mas, em termos de resultado e benefício para a sociedade, nada foi parecido com o período do Gilberto Kassab, isso com toda a certeza, inclusive com combate à corrupção. É verdade. Eu estive muito próximo. É que as pessoas esquecem, Ivani, rapidamente, sim. Tem que lembrar, o time do Gilberto, e principalmente no primeiro, até o final do primeiro mandato, tinham 4 ex-ministros, não é que é grande coisa ser ministro, mas o cara, para chegar a ser ministro, alguma coisa entende, tem experiência, tem conhecimento. Tinha os caras da Poli espetaculares, que todos comprovados, todo mundo com muita experiência, né? Todos over até para os cargos que estavam, mas fizeram justamente pela paixão, pelo desafio. O próprio Serra, que era um prefeito grande, né? Todos fizeram pelo prazer do conjunto. E acho que por isso que os resultados foram tão bons. E por isso que hoje os resultados não são decepcionantes. Ivani, antes de passar a palavra aqui novamente para o Caldana, que nos pediu, eu queria só corroborar um pouco com o que você disse.
saiu na última Veja São Paulo, de outubro agora de 2021, um ranking de avaliação dos cidadãos das subprefeituras. Eu até compartilhei aqui no chat uma tabelinha das notas médias, e eu dei uma olhadinha aqui, Pinheiros ficou com 5,43 de 0 a 10. E tem, inclusive, as 10 mais eficientes e as 10 menos, mas, de um modo geral, as notas são bem ruins e poucas ou quase nenhuma ultrapassa os 5 medianas aqui. Elas Caldana. Viraram caça-níqueis, infelizmente. É verdade. É isso aí. Mas parabéns, viu, André? Você obrigado, Ivani. São Paulo é fantástico. Fico feliz. Você sabe, você que operou a perna, 20% dos trajetos de São Paulo são feitos a pé. Como é que não se dá prioridade para a calçada? Você dá prioridade para a rua, fazendo recapeamento, que é a via pública do carro. E dá prioridade para a ciclovia, que é a via pública da bicicleta. E não dá prioridade para a via pública do pedestre, que é a calçada. Por que o pedestre que tem que fazer a própria calçada? É ridículo. Isso é responsabilidade da prefeitura. A turma não quer ter trabalho, porque, para mim, responsabilidade... Andréa, fechou o microfone. Andréia, fechou o microfone seu. Desculpa, mas não ouviram nada ou ouviu um pouquinho? Não. Nada? Até a parte da responsabilidade das calçadas ser da prefeitura. Da prefeitura, porque calçada é via pública do pedestre, igual o corredor de ônibus é via pública do ônibus, ciclovia é via pública da bicicleta. Então falam tanto que querem priorizar a bicicleta, então fazem ciclovia para tudo que é canto. Por que não faz calçada? 20% dos trajetos tem muito mais pedestre do que bicicletista, do que ciclista, por exemplo. Né? As duas coisas são importantes, mas vamos por prioridades. Poxa, e uma coisa não exclui a outra. A prefeitura está com 15 bilhões no cofre livres, só precisa trabalhar. Eu moro aqui do lado do Parque Vila Lobos, né? E outro dia uma vizinha minha foi caminhar nessa avenida que tem em frente ao Colégio Santa Cruz, a Rua da Botelho. E ela tropeçou no pedaço de uma raiz de uma árvore que estava saindo na calçada, caiu e quebrou a perna. Não, mas segunda causa de mortes no trânsito em São Paulo é falta de calçadas. Segunda maior causa de morte no trânsito. Caldana, por gentileza, temos 15 minutos aí. Obrigado. Se ninguém mais estiver inscrito, eu gostaria de retomar uma questãozinha. Primeiro, eu gostei muito de todas as respostas, claro, acho que todo mundo aqui está muito satisfeito, foi excelente toda a sua intervenção, Andréa, mas eu queria retomar aqui duas questões, né? A primeira, a inicial, né? A questão da regularização fundiária. A regularização fundiária ela é um instrumento essencial, nós temos plena concordância nisso, e eu queria apenas acrescentar que ela fundamentalmente tem que vir acompanhada do projeto de urbanização, do projeto e da realização de urbanização. Por quê? E isso feito de forma colaborativa entre a iniciativa privada, o poder público e a comunidade local. Porque, só acrescentando, nós temos estudos, inclusive feitos pela Associação Brasileira de Cimento Portland, de que no mercado de material de construção civil, o que sustenta, o que dá estofo para o mercado da construção, da venda de material de construção civil, é a pequena obra, é a reforma. Né? Participamos, inclusive, de um projeto chamado Clube da Reforma, que é exatamente isso, ou seja, então, a regularização fundiária é o seguinte: aquela família, às vezes, ela tem até a condição de fazer uma pequena melhoria na sua moradia, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não tem segurança. Ela não tem segurança jurídica, ela não sabe se ela vai poder estar lá amanhã cedo. Então, quando você faz um projeto de regularização fundiária, que a Beth, né, a Andréa, a Beth, enfim, em uma semana você volta no lugar, todo mundo está
reformando, ampliando, melhorando, consertando, e isso é muito positivo, porque você tem impactos sistêmicos. Então, essa questão de que venha acompanhado de cidade é muito importante, né? Esse é um ponto que eu queria complementar, me dou o direito de destacar, estava implícito, mas eu quero dar luzes nisso, porque... É importante isso que você está falando, porque a urbanização de favela, o poder público entrava com a infraestrutura, a reforminha da casa, o cara que fazia. Exato. Quando nós fizemos as fábricas de cultura, quando eu era secretário de cultura, as 10 fábricas de cultura, se você for nos bairros onde elas estão, você vai ver que o entorno delas, pela beleza dos prédios, como eles foram feitos, todo mundo reformou as casas. Exatamente. Deu outra cara para o lugar. E isso ativa a economia. Claro. É a minha tese com o negócio dos hotéis. Bota os moradores de rua dentro dos hotéis. Você vai ativa os hotéis, o cara vai reformar o hotel, você tem uma atividade, acelera a economia de novo. Outra coisa que eu queria lembrar também, vou fazer um jabazinho aqui, como se diz por aí, é que a questão do pedestre na cidade é muito séria mesmo. O fato de que boa parte da cidade sequer calçada tem é uma coisa que nós não temos olhos para perceber, mas é muito séria, porque é isso, 20 e poucos % dos percursos a pé, isso sem falar da chamada última milha, o último 1,5 km, que aí esse número sobe absurdamente e muito positivamente, e hoje e amanhã está tendo eleição para o Conselho Municipal, para o CMTT de transporte, trânsito e etc. E, inclusive, temos entre nós aqui um candidato, o nosso andarilho Mauro Cagliari. Eu não sei se a gente pode fazer propaganda, mas assim, está tendo a eleição hoje, vocês vejam se é razoável participar. Mas a última coisa que eu queria dizer é o seguinte: do mesmo jeito que a gente tem que ter a visão de curtíssimo e curto prazo, e acho que o André trouxe isso com uma clareza muito grande, viu, Pela, inclusive no sentido, né, de toda a contribuição que a CPU está tentando dar, desde o plano diretor de 2013 e 2012, ou seja, é um trabalho que você está comandando aí há mais de década, que é muito bacana, mas acho que cada vez mais a associação comercial está se equipando para exigir a descentralização, não é? Para trabalhar a favor da descentralização. As distritais são instrumentos fundamentais. A gente participou lá do Ruas Vivas o ano passado e a força que as distritais têm de mobilização local e tudo mais é muito importante nesse sentido. Isso no curto prazo. Mas no longo prazo eu quero só trazer a lembrança de um projeto que, infelizmente, foi feito no último ano da gestão do Kassab e se confundiu com a questão político-eleitoral. E foi um projeto que eu tive a honra de participar, comandado pelo Bucalém, chamado SP 2040, que era um plano de longo termo, não era um plano diretor. Ele era um plano de longo termo que as maiores cidades do mundo tinham feito. E por quê? Porque naquela época São Paulo participava com liderança numa coisa chamada C40, que é o conjunto das 40 cidades principais do mundo, que hoje já é um conjunto de 80, e São Paulo praticamente não faz mais parte. O prefeito de São Paulo nem vai mais nas reuniões. Não só o atual, o anterior já também não foi, enfim. Por que eu estou lembrando isso? Porque para orientar a ação de curto prazo, que está aqui colocado em cima da mesa, o plano de longo prazo, o plano de longo termo, ele é super importante. A gente não pode esquecer que cidades como Barcelona, Paris, Londres, Nova York, que a gente tanto admira, olha, os caras estão fazendo... Eles começaram a discutir isso na década de 80, na década de 90, e nós ficamos num apagão urbanístico, nesse rame-rame, nesse toma lá da cá que o André também escreveu. Então, temos o plano 2040, ele entrou numa discussão eleitoreira entristecedora. Mas, enfim, tem jeito, né, Andréia? Tem jeito. Não tem, é um plano. Esse plano, por exemplo, é um guia e atual até hoje. Até hoje. Tem que ter, tem que ir fazendo e ajustando. O que não tem é que, na gestão pública brasileira, que eu falo, o horizonte é a próxima eleição.
o editorial da Folha fala bem isso hoje. O cara não está preocupado com a população, é a próxima eleição. Então, é o factoide, a coisa rápida. Eu estava vendo, se vocês derem um Google no período do Kassab, o que a gente apanhava da imprensa diariamente. E era ótimo. Por quê? Isso, primeiro, porque estimula, né? Te obriga a ficar bem alerta. Segundo, eu estava chegando, por que ninguém mais fala da cidade? Não tem, porque a gente trabalhava muito. A gestão fazia muitas coisas. Eu estou vendo a Estela Goldenstein aqui, por exemplo. Nós fomos assim de desapropriar o Parque do Trote, que ninguém lembrava que ele existia. Retomamos do privado, devolvemos para a área pública o Parque do Povo. A Estela arrancou aquilo da Caixa Econômica, do INSS. Olha os atores que tinha, num governo que era oposição a gente. Mas conseguiu e fez. Então, nós tínhamos ações, projetos e ações todo dia. Eu estava todo dia na Cracolândia, tinha ação, todo dia, e não tinha essas correrias, nem acontecia. Por quê? Porque era permanente, era a presença do poder público. Fizemos a reforma da Paulista. Eu me lembro, a Folha de São Paulo fez matérias de capa, que a reforma absurdo. Claro, uma calçada que passavam 3 milhões de pessoas todo dia, imagina o transtorno que era reformar aquilo. Mas tivemos coragem, reformamos, e até depois, que eu falo, quando você tem ação, né, e o papel da imprensa é esse mesmo, ficar em cima, criticar, elogiar, mais criticar que fiscalizar. Eu me lembro que criticavam 2, 3 semanas que tinha chiclete grudado na calçada da Avenida Paulista, como se isso fosse um problema do setor público, né? E como se na anterior não tivesse. Então, de repente, o paulistano começou a cuspir chiclete na calçada. Claro, na nova aparecia, na velha não aparecia. Mas você vê que nem a imprensa fala da cidade mais, nem bem nem mal. E não existe mais. Bom, aliás, para a imprensa, hoje em dia, só existe hoje o governo, dá pau no governo federal, em qualquer coisa. Até ele merece, né? Ele sabe por que está apanhando. Às vezes a imprensa não sabe muito por que está batendo. Mas, enfim, a gente vê que o desinteresse da cidade é pela própria omissão. Não tem. Tá aí largado, os mercados largados, é tudo meio abandonado. Você pega o Largo 13, por exemplo, Santo Amaro. Puxa, é um lugar simbólico de Santo Amaro. Aquilo nós tínhamos que enterrar os fios, tirar aquela fiação, libertar a catedral de lá, de Santo Amaro, que nós fizemos a reforma na época, inclusive, para arrumar aquele calçadão. Pode virar um ponto turístico interessante. Vocês olham aquele muro da USP que tiraram, ideia bacana, que era minha. Era para pôr uma grade. A gente sabe que em São Paulo você não pode pôr vidro, metal, tal, que roubam, né? Tinha que pôr uma grade dessas de parque. Mas está lá tudo quebrado, largado, ou seja, a cidade ela está abandonada, o que é uma pena, né? Porque é o cidadão que paga. A deterioração a gente vai percebendo por degraus, né? Ela está muito pior a cada dia. Foi bom, Caldana, lembrar a questão do 2040. Foi isso que eu me referi quando eu falei dos arcos. Porque no 2040 nós trabalhamos muito em cima daquilo que era um plano feito pelo Bucalém. A Associação Comercial trabalhou muito em cima daquilo, eu trabalhei muito em cima daquilo, que eu achava que um plano de longo prazo para a cidade, para qualquer cidade, seria a melhor coisa que poderia acontecer. Só que mudou o prefeito, cadê aquele plano? Deve estar engavetado em algum lugar por aí e ninguém toma providências que tem. Eu acho também, André, a questão de governança. Quando você fala, não existe mais governança, não existe mais nada. Os parques, etc., cadê a governança? Não tem. Não existe. Veja bem, a Associação Comercial está trabalhando nesse momento em cima do Triângulo Central. O Triângulo Central é uma reforma de tudo que tem que acontecer ali no centro, a melhoria das calçadas, a melhoria das ruas, a melhoria das iluminações, a melhoria de tudo isso. Isso já vem acompanhando há algum tempo, só que não sai.
É uma coisa incrível. Eu sei que a prefeitura está com a caixa cheia, só que, de repente, isso não sai. As calçadas ali que precisam ser feitas, eu não sei por que não sai. Falam que o Ministério Público intervém em tudo e quer saber de tudo e paralisa tudo. Eu sei que isso é verdade por aquilo que a gente vê. Mas uma referência que você fez agora, e que é uma lembrança muito grande que a gente deveria voltar, é exatamente os jornais nossos falar da cidade. Eu não tinha percebido isso. Agora que você colocou essa posição, é verdade. Só fala do governo federal, fala de todas as coisas de Brasília e fala dos problemas, etc. Certo ou errado, na maior parte das vezes certo, mas fala. Mas falar da cidade não fala. Fala talvez de algum jornal de bairro, fala alguma coisa disso. Mas, fora isso, os grandes jornais, tudo, não aparece com o problema da cidade de São Paulo. Isso é interessante, a gente precisa até cobrar. Eu vou colocar isso em pauta até para a gente pensar a respeito disso, porque é uma coisa incrível. Por que os jornais não falam? Não apontam a cidade e as coisas da cidade? É interessante essa colocação. Doutor Pella, a gente já está no meio-dia, se o senhor quiser encaminhar para o encerramento. Já tá, nós estamos no nosso horário, são 11h59. Eu acho que eu tenho que parabenizar o Andréa com a visão que ele tem de São Paulo, com o conhecimento que ele tem de São Paulo. Pena que ele não é o executivo. Nós fizemos força para que ele fosse o executivo, estivesse no executivo, porque com o conhecimento que ele tem e com a vontade que ele tem de resolver os problemas, garanto que o nosso município estaria muito melhor e muito mais bem cuidado. Mas nós tivemos mais uma reunião brilhante. Eu agradeço ao Andréa de ter levantado todos esses tipos de problemas que fazem a gente rever aquilo que às vezes a gente esquece como está, mas é isso. Eu agradeço a todos, agradeço àqueles que participaram, que deram suas opiniões ou que levantaram os problemas. Andréa, os últimos minutos para as suas palavras finais, por favor. Eu queria agradecer muito a oportunidade, realmente, para mim é um prazer falar disso, qualquer outro tema da cidade. Essa questão da regularização fundiária é importante, os cartórios estão super dispostos a acelerar esse processo, e quando eu falei de São Mateus, o Distrito Industrial, vale a pena uma hora conhecer, chama-se Parque São Lourenço. Vale a pena ver para ver o que é um modelo que deveríamos ter na periferia como um todo e que, estando ela urbanizada, você consegue levar a atividade comercial. E acho que para os comerciantes, portanto, para a associação comercial, você expandir o território físico, da onde a gente pode colocar as lojas formais, você aumenta a arrecadação da cidade, aumenta o faturamento do comerciante e reduz a criminalidade, seja do contrabando como da pirataria. Super obrigado a vocês pela atenção. Desculpa se eu falei demais, mas é que São Paulo é grande, né? Tem muito assunto. Muito obrigado a todos e até uma nossa próxima reunião. Obrigado.